E olhe, o dia 19 de abril costumava ser chamado de forma equivocada de Dia do Índio, usando uma nomenclatura e a intenção que davam um estereótipo aos povos originários. Nesses últimos anos, conseguiu-se, entre outras vitórias, ressignificar o 19 de abril como Dia dos Povos Indígenas e fazer com que todo o mês de abril fosse voltado para as temáticas dos povos da terra. A luta é parte da consciência cada vez maior sobre a diversidade das culturas dos povos indígenas, que só no Brasil são centenas de etnias. E após o 19 de abril, a visibilidade aos povos indígenas continua latente? É o que a gente conversa agora com a professora, advogada e mestranda em culturas negras e povos indígenas, Denísia Cruz, conosco também no Issa Bahia. É um prazer recebê-la aqui. Bom dia, professora. Bom dia, Tudo bem? Bom, tudo bem? acredito que certamente há o que se comemorar, não é? Afinal, pela primeira vez temos um governo eleito que institui o Ministério dos Povos Indígenas sob a liderança, não é, de uma indígena feminina, Sônia Guajajara. Agora, em abril, também foi retomado o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, que é um órgão colegiado de caráter consultivo, integrante do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Agora, o que mais há a se fazer, não é, para dar a visibilidade que os povos indígenas merecem, professora? Bom dia a todos, Cangui Caiapri. A gente tem percebido, né, essas questões após o dia 19 ou após o mês de abril, que parece, né, e a ideia é que nós só existimos nessa data ou nesse mês, mas a gente comemora o dia 19 para lembrar, né, para a gente retomar as nossas lutas, a nossa resistência. Só que a gente entende que após isso a gente precisa, na verdade, continuar esse processo de luta, porque antes de nós estavam outros lutando e de outras formas, era outra geração. E eles não tinham esses meios que nós temos hoje, utilizar os meios tecnológicos, a caneta, o computador, as leis ao nosso favor, para que a gente tenha essa visibilidade. E essa visibilidade, ela vem de várias formas. Ela vem em forma de literatura, ela vem em forma de inclusão dos jovens nas universidades, ela vem através dos PLs, e um deles é esse, que a Joênia Wapichana conseguiu, né, reverter esse termo de Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas, porque a gente, cada vez mais que pesquisa, cada vez mais que a gente estuda a respeito disso e conversa também com os mais velhos na base, que isso é importante, não deixar isso perder, a gente percebe os equívocos que, na verdade, cometeram a nosso respeito. E a gente tem um processo histórico muito cruel em todas as instâncias. A gente percebe que o que foi colocado para nós, né, como algo que era ruim, hoje a gente vê que não é bem assim. Existe também pessoas sensíveis à causa, que são as pessoas que lutam junto com a gente, que são os indigenistas e outras pessoas, enfim. Mas, além disso, nós também temos essa visibilidade dentro da própria comunidade, em que a gente também faz os trabalhos culturais, não só no mês de abril, porque a gente sabe que está tendo esse problema, né, nas escolas, e muitos grupos saem para divulgar a sua cultura nesse sentido. E muitos têm relatado que ficou muito complicado esse problema que está acontecendo nas escolas, que está amedrontando as famílias, está amedrontando principalmente as crianças e os jovens, e qualquer movimento que seja desconhecido, a gente tem medo. E isso é complicado. Trazer aqui um fato em que uma mãe, por exemplo, numa escola em São Paulo, que foi relatado por um grupo,
que ficou com muito medo de ver o grupo praticando aquela cultura que é o fumar, o Xanducá, e achando que estava fumando alguma coisa do contrário da nossa medicina, e já imaginou que ia atacar as crianças, a escola. Enfim, eu estou trazendo essa questão porque é onde está essa visibilidade e a invisibilidade, que ao mesmo tempo a gente tem, nesse momento do mês de abril, a visibilidade, e ao mesmo tempo a gente não tem quando tem esses problemas, enfim. Mas nós estamos todos os dias lutando a respeito da nossa visibilidade, porque a gente precisa. E como eu fiz parte do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, a gente percebia também essa invisibilidade dos demais povos, porque a gente só tinha na Constituição consolidada o povo indígena e o povo quilombola, e os outros povos não eram considerados povo, enfim. E é uma longa caminhada. Esse conselho, né, essa visibilidade desse conselho deu ênfase a essas questões consultivas, porque qualquer coisa que a gente tenha que fazer com as comunidades tradicionais, com as comunidades indígenas, a gente tem que fazer a consulta prévia. A gente não pode simplesmente achar que vai fazer qualquer coisa nessas comunidades, seja na área de educação, seja na área da saúde, seja na área do processo territorial, seja na área da economia, enfim. A gente precisa consultar, porque para isso existe uma lei, existe algo que considere importante e respeitoso para que a gente consulte primeiro essas comunidades. Mas, ao mesmo tempo, isso é difícil. A gente percebe que é difícil. Só acontece quando a gente cobra. Não acontece assim que o órgão, o Ministério Público ou o Ministério do Meio Ambiente, enfim, está preocupado com alguma questão, mas a gente está sempre ali. E um exemplo disso é o ATL, que está acontecendo a partir de hoje, né, para a gente cada vez mais firmar. Não é porque nós temos um governo Lula, que é um governo que nos deu essa abertura, que deveria ter feito isso há anos, mas eu costumo trazer aqui a questão dos nossos ensinamentos da nossa comunidade, que a gente precisa aprender com amor e não com a dor. Mas a dor faz parte desse processo justamente para a gente também aprender com ele, com a dor, com os erros, com os movimentos, com os sinais, enfim. Professora Denise, Oi. perdão, bom dia, Ernesto aqui. Eu queria lhe perguntar exatamente sobre a dor. Essa mudança na nomenclatura da data, a própria instituição do Ministério, tudo isso acontece no momento em que todos nós, acho que essa dor pelo que se revelou com os povos Yanomami, transcendeu as fronteiras aqui do nosso país, né? E a senhora falava da necessidade de engajar as pessoas que não necessariamente têm vinculação com a causa dos povos indígenas, mas têm alguma sensibilidade também, se indignaram. A senhora acha que apesar dessa náusea por tudo que ainda está acontecendo, que o problema humanitário não foi superado, mas pela dor a gente tem essa chance de superar um tanto de, ou pelo menos de abrir caminho para superar o tanto de preconceito, de ignorância mesmo, sobre a realidade dos povos indígenas brasileiros? Eu acredito que sim, porque a luta ela é dinâmica e constante, e a questão do povo Yanomami ela não foi, na verdade, feita agora, né? Essa questão desse movimento, dessa visibilidade do que eles estavam passando, não estava acontecendo agora. A gente sabe que com a denúncia, né, desses problemas hoje vindo à tona, no sentido de que as meninas foram lá, a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá, foi uma equipe, foi o presidente, para, na verdade, desmascarar o que estava acontecendo ali. Porque a gente, enquanto povo de base, e eu tive vários contatos com o Davi, e eu me emocionava quando ele contava sobre a queda do céu, e eu não entendia o que era realmente, de fato, a queda do céu. E quando ele falava a respeito disso, no momento em que ele relatava que o céu estava caindo, e interpretar esse céu caindo era
todos nós vamos morrer porque estamos sendo bombardeados, está chovendo balas no nosso povo. Então o céu vai desabar nas nossas cabeças, o céu vai cair. E ele era criança ainda, ele relata que ele segurava assim entre a mãe, por trás das coisas da mãe lá, aí ele olhava assim e via como se fosse chuva de algo que estava acontecendo, mas que aquilo que caía lá do céu matava os parentes dele. Então, trazendo esse momento de dor, como eu trouxe aqui agora, é uma dor que a gente precisa reparar e que a gente precisa cada vez mais se unir, porque nós precisamos, sim, dessa sensibilidade das pessoas, dos órgãos, para que consigamos, na verdade, trazer mesmo essa essência da nossa espiritualidade, trazer essa essência do nosso cuidado, do nosso fazer. E quando a coisa foi descancarada, né, nacionalmente, internacionalmente, a gente percebe que o povo ia morrer mesmo, de fato. O povo ia morrer. E aí, o que acontece? Se morrer um povo, se morrer outro povo, se morrer 2 povos, se morrer 3, ou seja, a gente não vai mais ter a floresta que a gente tem. A gente percebe que muitos deles estavam relatando que estavam morrendo por causa do mercúrio. Enfim, trazendo essa questão da dor, nós precisamos, sim, cada vez mais repensar nossas ações, cada vez mais tentar trazer essa modificação de evolução, porque se isso evoluir, eu digo para você, essa evolução ela está muito atrasada. Essa evolução não serve para alguns povos isolados, essa evolução não serve para povos que pensam dessa forma. E aí a gente tenta trazer a civilização no meio social, cultural, econômico para esses povos indígenas de uma forma muito agressiva ainda. Antigamente era através da guerra, mas hoje ainda a gente continua em guerra. A guerra ela é através da caneta, ela é através do computador, dos documentos, ela é através de várias situações. Então a gente precisa mesmo, de fato, se unir para aliviar um pouco essa dor e acreditar na humanidade. Porque se a gente não acreditar na humanidade, a gente não está acreditando na criação divina que nos criou para vivermos em harmonia aqui nessa terra, em conexão com ela. A gente precisa dessa conectividade com a espiritualidade, que muitas pessoas perdem ao longo do tempo, depois acaba voltando para sua ancestralidade, e a gente percebe isso agora quando o censo traz esses movimentos dessas pessoas que se autodeclaram. Mas é isso, é uma questão de dor, mas eu costumo trazer mais o amor. O amor cura tudo. Esse é o remédio universal. O amor cura tudo. Belas palavras, professora. É uma guerra por meio da caneta, do computador e da reflexão, não é? Que, de certa forma, é o que a gente está procurando fazer aqui agora, nesse momento. E, olhe, muito obrigado, professora, advogada e mestranda em culturas negras e povos indígenas, Denísia Cruz. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. A gente aguarda uma nova oportunidade, mas por hora, bom dia e muito obrigado, professora. Bom dia, muito obrigada por essa visibilidade após o 19 de abril. Certamente, muito bem-vinda, senhora, tenha certeza, muito obrigado. Agora 8h52 na tarde.